Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Tá aqui, sexta-feira, Equação. Feliz dia novo, Flávia. Olá, tudo bom? Tudo bom. Eu estava vendo algumas das suas entradas ao vivo, direto da Amazônia, tão falada Amazônia, tão amada Amazônia, tão sofrida Amazônia. E você vai sempre para lá, conta pra gente o que você estava fazendo na Amazônia. Quer dizer, você estava fazendo no Amazonas, que é o nosso estado, que faz parte da Amazônia. Isso. Então, eu faço projetos humanitários e sociais lá tem 20 anos. O primeiro projeto chamava Brasil Visão 2000, a gente tinha um navio que era patrocinado pela UOL, pela BOL. Lembra daquele e-mail do BOL? Então, Sim. tinha alguns patrocínios de laboratórios também, e patrocínio da Petrobras com petróleo, né? E a gente levava a população interna do navio, mais a população de médicos, dentistas, psicólogos, psiquiatras, né? Uma linha completa. Aliás, a nossa ONG foi a que mais fez transplante de córnea e cirurgia de catarata até hoje, que era feita dentro do navio. Então, esse projeto é antigo, né? Depois a gente foi mudando, assim, um pouco, porque aí as coisas elas vão se solidificando e a gente vai entregando isso para a comunidade. Esse é o nosso objetivo, né? Que a comunidade se fortaleça e outras ONGs entrem, então, e a gente fica cada vez mais organizado para isso, né? E aí, depois da pandemia, a gente resolveu fazer uma ação puramente em saúde mental. E foi a convite de um projeto, né? Ele não é um instituto, ele é um projeto local, que é liderado pela Antônia Frois, que é uma mulher, assim, cara, ela tinha que ser indicada pela ONU, assim. Ela faz um trabalho, assim, de muita garra, e ela consegue criar grupo de voluntários locais, com parceria da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos, de secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura e Turismo, Juventude e Desporto, apoio do Governo do Estado do Amazonas, e ela conseguiu uma emenda parlamentar que foi apresentada pela deputada estadual Alessandra Campelo, que deu para a gente uma unidade gestora na Secretaria do Estado da Educação, e possibilitou a gente realizar esse projeto com uma ação um pouco maior, que chama Projeto Viva a Vida. E nesse projeto, a gente teve uma ação específica de acolhimento e cuidado com o objetivo principal de trabalhar a ideação suicida, a depressão e a desvalorização da vida na infância, na adolescência e na juventude. É algo, assim, muito gritante, não só no Brasil, mas no mundo, e lá também, na população ribeirinha e nos indígenas, também nós temos a mesma problemática. Então, a gente foi com esse objetivo. Poxa, Flávia, a gente ouve tanto falar e debate esse assunto e assiste documentários. A gente tem muita atenção para esse tema da depressão, dessa doença moderna, entendendo que isso é da vida urbana, da vida de tanta exigência. E você trazer isso do povo ribeirinho, tudo bem, a gente sabe de todas as dificuldades, mas é um outro tipo de estresse. E esse nível também de doença mental hoje é comprometedor também numa sociedade assim, e que vive nas condições aí dessas regiões do Amazonas, do Rio. Sabe por quê? Aquele papo da gente ser globalizado é brega, né? Assim, ridículo, mas ele é real, assim, a internet ela está em todos os lugares. Né? A internet só é ruim mesmo quando a gente está no meio da mata, assim, às 7, 8 horas de barco dentro de uma população muito interna, mas a internet chega em todo lugar, entendeu? No entanto, por isso é tão fácil fazer assim, a exportação ilegal de madeira e a exportação ilegal de minério, entendeu? De ouro, entendeu? Porque a internet chega em todo lugar. Sim. Então, os mesmos problemas que a gente tem com o excesso de informação degradada aqui na minha casa, na sua, ou em São Paulo, tem também lá. Né? E os indígenas, eles já foram, a grande parte já foi aculturado.
né? Eles foram empurrados para a beirada, né? Eles foram sendo levados a se transformar em pessoas urbanas, sem ter experiência urbana, e sem nem saber como viver de maneira urbana. Então, os problemas urbanos invadiram a selva, vamos dizer isso. Entendo. Nós não somos só destruidores da mata, do minério, não, a gente da educação, a gente é destruidor de uma cultura total, assim, é uma coisa... claro que tem muita coisa positiva acontecendo, né? Eu vi, inclusive, esse projeto, eu fiquei muito bem impactada com a construção que está sendo feita desse projeto em Boa Vista de Ramos, que é uma população de 20 mil pessoas, mais ou menos, mas que eu fiquei, assim, boquiaberta com que essa Antônia Frois, essa mulher, que é espetacular, conseguiu fazer lá. Ela conseguiu, através da prefeitura mesmo, ela conseguiu colocar hospital novo, ambulância, pensa no mini paraíso. O lugar virou um mini paraíso, e foi por isso que ela conseguiu detectar o suicídio lá, né, o suicídio de adolescente, porque eles também recebem, agora você imagina que é pior ainda, o cara tá lá às 7 horas de Manaus, de barco, certo? E recebe os impactos da internet lá dentro. Então, esse adolescente, ele fica muito mais impactado. Ele fala, nossa, eu estou no meio do mato e o mundo todo tem isso e eu não tenho. Está entendendo? Poxa vida, a gente fala e vê nas notícias dos jornais, é vulnerável a região, falta de fiscalização, abandono, falta de políticas públicas em todas as áreas. Mas a gente pensar que, além de tudo isso, a fragilidade, a vulnerabilidade de um povo, de uma cultura, que é, de repente, invadida por informação. Informação é uma doença, é o pior vírus. A gente está com uma doença coletiva no planeta de distorções, porque grupos que disseminam ideias falsas, que destroem ambientes de confiança, ao contrário, criam conflitos a partir de premissas falsas. Isso gente que está lidando com informação. A gente vê pessoas aí com um nível superior de escolaridade e falando coisas absurdas, de conspiratórias, com doenças que você vê que é distúrbio cognitivo, como chamam aí os psicólogos, né? Distúrbio cognitivo coletivo, e isso é uma doença coletiva. A gente fala isso de organizações, mas realmente a gente pensar que a informação chega e as pessoas precisam estar preparadas para ela, filtro, mesmo nos lugares como esse, é realmente surpreendente. Agora, esse projeto que você participa, que é do IDHL há mais de 20 anos, também já vem atendendo várias outras outras particularidades e necessidades há muitos anos, e isso tem um histórico muito bonito, mas todo dia tem um problema novo para resolver, né? Você sabe que, assim, o negócio está... As pessoas estão tão... Eu não gosto de falar as pessoas, ficar generalizando, mas não tem como falar outra coisa, assim. Existe uma distorção tão grande da realidade que algumas pessoas me perguntaram assim, mas você acha que quem fez isso foi o Lula ou o Bolsonaro? Eu falei, meu amigo, quem fez isso foi você. Foi você. Não foi Lula e nem Bolsonaro, foi você. É você quem faz escolha, é você quem fica na sua casa comprando bobagem e coisinha, ao invés de destinar uma parte do seu desse dinheiro para uma população que precisa, ao invés de ficar comprando presente de Natal desnecessário, ao invés de fazer uma campanha dentro da sua família, arrecadar fundos e mandar para os indígenas, mandar para os ribeirinhos, mandar para um bairro carente da esquina da tua casa, entendeu? Perguntar para a pessoa que trabalha na sua casa como é que está a vida dela, se está faltando saúde, roupa, sapato, informação, você está entendendo? Aí a pessoa joga isso na política, ela não se autorresponsabiliza pela condição que outras pessoas vivem, sabe? Então, assim, toda vez, isso eu tenho muito claro para mim, sabe? Toda vez que a gente fala, e minimamente, né, em trabalhar a questão social, a gente tem que olhar o todo, condição de educação básica, as suas heranças culturais, né? A gente tem que olhar o todo. E aí, quando a gente olha o todo, o que a gente precisa falar não é assim, eu quero arrumar um dinheiro para mandar, não é só isso.
entendeu? Mas é acessar de uma certa maneira o desejo que essas pessoas também prosperem, que não é tirar do rico para o pobre, isso não adianta, não é isso, né? É proporcionar que essas pessoas tenham formas e orgulho, né? De aumentar a sua renda, você está entendendo? Quando a gente fala acessibilidade, inclusão, não é simplesmente uma coisinha que a gente pode terceirizar. E você falou uma coisa séria, não está se falando de política partidária aqui, mas é o vício que a gente tem de terceirizar. E no caso da política, sim, a gente terceiriza porque a gente vota num deputado, num governador, num prefeito, enfim, para as pessoas que têm um papel dentro do Estado, e é claro que isso é terceirizado, mas não é terceirizado total. E depois, quando as coisas não funcionam, o país está ruim, é corrupção, é a falta disso, é a miséria, é a desigualdade, a gente fulaniza, deposita para uma pessoa só, aquele presidente, aquele prefeito, aquele deputado, como se não tivesse a ver comigo. A gente precisa conhecer mais o Brasil, conhecer a gente e assumir esse papel que é que você tem aí. A sua ONG é uma das grandes ONGs aí importantes, sérias, que trabalha assim, com o processo de conscientização e de reconhecimento de uma realidade. Uma realidade que precisa de envolvimento, de engajamento de toda a sociedade, porque somos um, né? Você vai dar uma risada, tá? Mas eu nunca pergunto para ninguém que me procura nenhum projeto, nenhum lugar, de qual partido que o prefeito é. Não me interessa. Não interessa. Quando eu encontrei com a Antônia, a gente encontrou numa outra situação e criamos essa ideação de trabalharmos juntos numa outra posição. Né, ela com a história dela, eu com a minha história, e a gente sentou e falou, vamos unir as nossas forças. Você acha que eu perguntei para ela, essa prefeitura que está apoiando a gente, esse governador que está apoiando a gente, essa secretária aí que conseguiu essa emenda, ela é de quem? De qual partido? Você acha que eu fiz essa pergunta? A pergunta que eu fiz foi, quantos jovens nós vamos conseguir atender? Quantos jovens a gente vai precisar metas de atendimento para que já cometeram suicídio e quantas a gente vai tirar da linha de perigo? Essa foi a minha pergunta. Pois é, você tocou no ponto. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. O que eu faço com a minha força cidadã, independente de qual é o governo? Porque é muito bonitinho esse negócio, sabe? Eu não votei no Lula, eu não votei no Bolsonaro, e lavo as minhas mãos, e vou para o shopping comprar minha roupa nova. Entendeu? Ou vou para a rua. Que você falou. É muito legal falar disso, dessa consciência que a gente tem que ter, que não é bronca em ninguém, mas é uma consciência que a gente precisa adquirir em vários níveis, de como é que a gente pode se comprometer também a melhorar as coisas, e a partir de um princípio, a partir de uma vontade, de uma necessidade comum, que é essa de todo mundo. Quando a gente tem um problema para resolver, esse é um problema meu e seu e de todo mundo, então a gente foca nesse problema. Se a gente tem um princípio de honestidade, é a partir desse princípio que a gente concilia. Não é por causa do time de futebol, por causa da bandeira partidária ou mesmo da religião. A questão é quem é e como vamos resolver esse problema. Se a gente conseguir fazer isso. Quando a gente fala de ONG, muita gente tem essa ideia também de ONG partidarizada, mas a ONG é justamente isso, é alguém que está no campo, criando essa intimidade, esse envolvimento com as sociedades locais, com as comunidades, porque precisa de um ambiente de confiança para entender essa sua verdadeira carência. E esse trabalho que você faz, olha, uma vez implantada, criado aquela situação, vai embora resolver outras coisas que o pessoal ali está andando. Essa é a evolução que se busca, é isso? E assim, quando a gente cria independência emocional, quando a gente cria força, né, para acabar com essa vulnerabilidade, a própria comunidade se organiza e outros ONGs ou institutos entram. A palavra ONG ela foi deteriorada, como a palavra amor foi, como a palavra paixão foi, né? Assim, várias palavras foram jogadas no lixo. O amor também foi jogado no lixo. Né? A pessoa encontra você na rua e fala, eu te amo tanto, te amo, vírgula, que doido, que você me ama. Você é meu amigo, você não me ama. Você pode me admirar, me querer bem, mas você não me ama, para de avacalhar com a palavra, né? Mas a ONG é um nome jurídico só, organização não governamental, é só isso. Né? Não tem nada de outro delírio. Né? E nós somos o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, né, em Saúde Humana. Agora, juridicamente, nós somos uma organização não governamental sem fins lucrativos. É só isso.
É Instituto Social, é um empreendedorismo social. Mas as pessoas precisam compreender isso antes de ficar falando, essas ONG que roubam dos outros, não sei o quê. Meu, cuidado, né? Cuidado. Bom, mas eu quero parabenizar o IDHL e você, né? Eu acompanhei, né, com muita atenção as poucas as lives que você fez, né, ali naqueles caminhos, mas eu conheço o seu trabalho há tanto tempo, você, o doutor, como é que é o nome do... Lipe. Doutor Lipe, né, que também Zé teve esse despertar a muito mamãe cedo, reconhece sua mãe também, quer dizer, a família toda engajada, a como tem que ser. Faz uma parte muito importante dos projetos, porque ela estrutura muito bem essa questão da prática da vida mesmo. Então, tem lugares que a gente tem que entrar e ensinar a pessoa o básico, desde tomar banho, lavar roupa, escovar o dente, o básico mesmo. Tem bebezinho que tinha doenças porque a mãe não sabia dar banho e não sabia lavar roupa. Então, a gente vai ensinando desse básico todo e depois a gente faz um trabalho muito grande estético também, de organização da casa, de pintura, da casa ser revitalizada. Cada projeto vem com um processo. E a mamãe participa de todo o processo com a gente. Todos. Um dos projetos mais bonitos, inclusive, que a gente fez foi liderado por ela, chamava Cores da Vida. A gente foi patrocinado na época pela Souvenir. E a gente fez uma revitalização de uma comunidade inteira, com arquiteto, engenheiro, pintando de novo as casas, se reorganizando. Foi um trabalho bem bonito também. Pois é, gerando esse reconhecimento, pertencimento e cuidado. Bom, é o seguinte, eu queria só falar desse assunto mesmo, para chamar a atenção. Estamos no fim de ano, a gente ouve muitas notícias, sustentabilidade, ambiente, questão climática, e parece que isso é sempre entregue terceirizado, mas ver como é que a gente, dentro de uma proposta assim, né, pessoal, familiar, organizacional, que tema a gente pode pegar dentro das nossas regiões mesmo, como é que a gente participa, não é participar com caridade e ir lá entregar alguma coisa, estar lá perto, estar lá construindo um novo jeito, um novo modus operandi ali, para que aquela comunidade manifeste a sua riqueza em todos os sentidos, né, da manifestação humana que é tão necessário em relação à cultura, à educação, aos agrupamentos, até para achar as soluções que cada região precisa, cada lugar demanda, e isso às vezes, uma pessoa que tem uma experiência em gestão, outra pessoa que tem essa boa vontade, outra pessoa que tem uma especialidade, é isso que faz essa construção dessas organizações não governamentais, da boa vontade, mas da eficiência também, e do acolhimento e do amor, de fato, para construir aí um mundo melhor. E ao mesmo tempo a gente aprende com isso, né? Claro, inclusive quem tem força política também. Você acha que eu me nego a pedir ajuda a qualquer força política? Nenhuma, eu quero saber de que lado que é, não. Entendeu? Se tiver uma força política que pode me ajudar, como aconteceu isso com a Antônia, que chamou toda a força política que ela tem conhecimento de prefeito, governador, etc., é isso aí, é a população, é cidadania. Eu não sou contra o governo, eu sou a favor de união de forças, né? Apesar do governo, com o governo e com a gente, né? Cidadão, né? Aliás, para quem não sabe, existem milhares de ONGs, todas muito sérias, elas são grandes auxiliares desses representantes que a gente elege para formular as políticas públicas. Políticas públicas é isso aí. Quais as soluções, como é que a gente transfere dinheiro que foi dos impostos, que tem essa destinação, que muitas vezes, por falta desse envolvimento, ele é mal aplicado, tem uma má gestão e às vezes nem chega naquele lugar. Então, uma ONG que tem essa afinidade com a região, ela oferece esses instrumentos para se desenvolver políticas públicas e fazer isso de uma maneira muito ampliada, porque um problema que existe aqui, ele existe também aqui, daqui 100 quilômetros desse mesmo problema, enfim, quando você vai ver, tem 2.000 situações que aquela solução pode ser aplicada, é isso que se transforma numa política pública, certo, Flávia? Parabéns aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu incentivo todo mundo a, assim, aumentar o desejo pelo trabalho voluntário. Né, aumentar esse desejo por conhecer mesmo um caminho de solidariedade e generosidade, que existe uma maneira de você colocar todo esse processo em ordem dentro da sua cabeça, ajudando pessoas sérias, né? Acho que vale a pena procurar. Pois é, hoje aqui no Equação, a Flávia Lippe contando para a gente sobre essa temporada no Amazonas com o projeto, como é que chama mesmo? Qual o projeto? O projeto esse daí foi
Isso, Viva a que Vida. é o projeto Girassóis. Girassóis. Girassóis, tá aí. Então, parabéns para você, para o doutor Lipe, para a doutora Lipe, para a família Lipe e todo mundo que vocês e todo mundo que vocês trouxeram aí, que estão certamente muita gente engajada nisso, os médicos, todos os auxiliares que vocês tiveram nas várias especialidades. E, enfim. A coordenação desse projeto não foi minha, a coordenação desse projeto foi da Antônia. Eu só coordenei a parte de etnias indígenas mesmo, que foram 35 etnias. E ela organizou toda a parte de população ribeirinha. 35 etnias numa região só, são 35 origens, grupos, com línguas, com línguas diferentes, com jeitos diferentes, né, com leis assim, sociais diferentes. Muito interessante isso, hein? Ó, aqui, ó, isso aqui é uma pintura indígena, dá para ver? Dá para ver, sim. Aqui, ó. Essa aqui é uma pintura indígena dos ticunas, que foi a população que eu mais atendi lá, e eles fizeram essa... É como se fosse uma tatuagem temporária feita de jerimum. Muito legal. Bom, é o seguinte, próximo programa, então, você vai estar aqui, véspera de Natal, você pode vir? Vai fazer equação? Então, vai estar comigo? Tem papo para dia 23 de dezembro? Tem. Eu queria mesmo um Papai Noel que usasse folha de bananeira, descalço, na beira da praia. Não esse Papai Noel vermelho, com roupa de lã, num calor infernal, do lado de uma árvore de Natal branca de neve. Né? Tá não é vendo? escrito, mas tudo bem. Coisas da globalização, tá vendo? E já é antiga essa tal de globalização. Totalmente assimilado e a gente nem faz essa crítica sempre, né? O que um Papai Noel tá fazendo com essa roupa aqui na minha chaminé ainda? No shopping de Manaus não tem nenhuma tropicalização. Todos os shoppings com decoração europeia, tudo branquinho, a Natal neve. Eu falo, meu Deus do céu, o povo pirou de vez. Pois é, precisamos inventar esse Papai Noel, né? De todas as etnias, cada um tem o seu aí. Valeu, Flávia, feliz dia novo para você. Obrigadão, beijão. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.